Congressos, feiras, esses grandes eventos também fazem parte desse mundo entre dois países. Olá, está começando mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Lucídio Lima Straves, da Destino Suíça. E eu sou Tatiana Vieira, da Swiss Brazil Connect. Então, a gente vai trazer hoje um assunto muito específico, exatamente nesse universo de eventos, feiras, né, que acontecem anualmente na Suíça. E a gente vai fazer essa conexão, né, Tati? Eu queria que a gente trouxesse esse mundo, mas com informações bem específicas. Por exemplo, um dos maiores eventos que acontece na Suíça é a Art Basel, né? Na sua cidade. A minha cidade suíça, que é Basel, né? É uma feira de arte internacional que atrai pessoas do mundo todo, inclusive é uma feira que expandiu bastante, acontece em outros lugares. Aqui no Brasil, onde a gente se encontra, ainda não, mas quem sabe a Art Basel não venha também para o Brasil, para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Sempre comento isso, tá? Eu acho que é uma questão de tempo, né? Tem a Art Miami, agora na Ásia também, então eu acho que é uma questão de tempo, quem sabe em um desses episódios a gente vai estar gravando exatamente de dentro da Art Brasil. Quem sabe, né? Mas assim, isso foi só, né, um ganchozinho para a gente falar da questão das feiras, por ser a maior feira da Suíça, né? Mas a gente sabe que a Suíça tem muitas outras feiras de negócios e de outros setores que atraem pessoas do mundo todo, né? E a gente está aqui hoje para falar sobre isso. A Swiss Brazil Connect está organizando o Pavilhão Brasil dentro de uma feira que vai acontecer também em Basel, no mesmo lugar em que ocorre a Art Basel, que é a Messe Basel, que é um centro de eventos, de convenções renomado na Suíça. E a gente tem o prazer de estar lá com a feira que se chama esse ano Festiva Basel by Expolat, e a Swiss Brazil Connect vai organizar o Pavilhão Brasileiro pela primeira vez, figurando com destaque nessa feira que já acontece há muitos anos e tem a América Latina como centro, né, do seu trabalho. Então, é uma excelente oportunidade para negócios brasileiros, para exportadores de produtos e serviços, né, para a Europa, para a Suíça, de mostrarem o que eles oferecem e se conectar com esse mundo suíço, né, que aparentemente não é tão acessível, mas existem vários canais que são possíveis, que a gente pode utilizar, né, para fazer negócios também na Suíça. E há um interesse muito grande. O Brasil é um país, é o maior parceiro comercial da Suíça na América Latina, e existe um interesse muito grande pelo Brasil, pelos produtos, pelos serviços, né, que combinam, por um lado, boa qualidade com esse branding que é o Brasil. O Brasil é muito atraente, né? Se você fala de produtos, serviços brasileiros, o próprio país, né, com a sua cultura. E eu acho que o que a Expolat faz exatamente partindo da cultura, falar sobre negócios. Sobre o que está sendo produzido aqui, o que está sendo pesquisado aqui, né? A gente tem uma gama imensa de produtos e serviços, como você já pontuou, que dá essa conexão, né? Que pode ser interessante para o mercado suíço. E esse evento, essa feira, vai ser assim uma amostra do quanto que o Brasil está sendo cada vez mais, com todo o seu peso que merece, né, crescendo entre mercados cada vez mais competitivos, de qualidade, que nós temos muita qualidade aqui dentro também. Nós somos um país muito inovador, né, com criatividade dentro do seu ramo, e isso vai ser essa feira vai ser uma oportunidade muito interessante para vocês que estão ouvindo o nosso podcast, tem interesse, e a Tati vai trazer mais informações específicas
né, sobre a feira, né, Tati? Peguei aqui minha colinha já para falar sobre produtos e serviços que têm um alto potencial na Suíça. E assim, para quem está ouvindo, assistindo a gente, são dicas aqui super valiosas, né, de setores da nossa economia que tem sim hipótese de se posicionar num país como a Suíça. Por exemplo, quando a gente fala de produtos, tem os alimentos e bebidas premium. A gente fala aqui, né, de cafés especiais, por exemplo, chocolates de cacau fino, vinhos, espumantes, destilados brasileiros. A gente fala sobre cosméticos naturais, né, que são cruelty free, cosméticos que utilizam, né, produtos que vêm da natureza, ou seja, a nossa natureza riquíssima aqui, produtos, né? Exatamente, isso atrai bastante, né, o público europeu, é isso que ele quer conhecer do Brasil, se não conhece e quer explorar, ver quais são os produtos que estão agora aqui no mercado brasileiro. A gente pode falar também sobre design, moda, então toda a costura brasileira, né, de vários níveis, acessórios, moda praia, fitness, também são coisas que a gente associa com a cultura brasileira e tem interesse, né? O público suíço tem interesse também por isso. E tem cada vez mais, e isso em todas as regiões do Brasil, que eu venho acompanhando também de lá da Suíça, são produtos com materiais extremamente regionais, sustentáveis, de altíssima qualidade, uma moda, né, de crescente, tomando realmente esse espaço. Então é uma oportunidade muito especial para se colocar nesse mercado, se apresentar nesse mercado. Exatamente, né? Exatamente. A gente fala um pouquinho dos produtos, falando de serviços, o turismo, né? Porque um país com tantos atraentes aí naturais, tanta turismo riqueza, ecológico, né? Tem paisagens belíssimas, não só as praias, né? Que eu acho que acabam sendo a exportação do Brasil, mas assim, tem ecossistemas aqui muito interessantes de se visitar e o ecoturismo tem crescido muito, então a gente tem muitas agências especializadas em passeios. No Brasil, você deve conhecer alguns, você faz o caminho inverso. Na Suíça, mas você sabe da existência aqui, da diversidade de ofertas na área do turismo no Brasil também. Inclusive, eu comecei a minha jornada, a minha experiência no turismo lá na Suíça com esse caminho. Né? Eu trabalhava numa agência de viagens especializada principalmente no Brasil, então eu via e vendia nossos produtos de altíssima qualidade, lojas, né, hotelaria e produtos que eram assim de um nível altíssimo e de pessoas que viajavam várias semanas pelo Brasil conhecendo. Então a gente tem uma gama, né? Tudo que a gente fala entre serviços e produtos e quais que forem os tópicos que a Tati vai trazer, dentro de cada nicho a gente vê um potencial assim gritante, não só de quantidade, mas de altíssima qualidade, né? Exatamente. E falando de Brasil, né, é uma dimensão assim que vale a pena você ter uma agência de turismo, um parceiro aqui que te ajude a navegar esse país, as rotas mais fáceis, né? Como chegar aos lugares, que tipo de passeio fazer, para aproveitar o tempo nessa terra aqui, porque quem vem para o Brasil por 2 ou 3 semanas, na verdade, não consegue ver um bocadinho só do... A gente tem noção, porque quando eu falo que eu venho de Recife para São Paulo, e leva 3 horas, as pessoas muitas vezes na Suíça associam isso a 3 horas de carro. Eu falo, não, são 3 horas de voo entre Recife e São Paulo, né? Então, assim, é uma outra dimensão e isso traz um ponto ainda maior, né? A diversidade que a gente tem dentro das empresas que fornecem eventualmente até o mesmo tipo de produto, mas de acordo com a região, ela tem uma
uma gama de produtos completamente diferentes, né? Exatamente. Então, vale a pena, né, como expositor, como exportador desse tipo de serviços para lá, explicar para o público suíço, né, quais são os roteiros mais interessantes, quais roteiros a gente consegue fazer, por exemplo, num período de 2 semanas ou 3 semanas. Então, assim, todas as agências que oferecem esse tipo de serviço turístico, acho que vale a pena apostar no mercado suíço, porque o suíço tem esse perfil, né? Quando eu falo o suíço, entenda-se, são suíços e suíças, né? Para ser correta aqui. Então, o público da Suíça, ele tem essa característica de gostar de viajar, de gostar de explorar, mas ele também não quer perder tempo. Então, todo mundo que, né, tem ofertas que mostrem, olha, como aproveitar o seu tempo da melhor forma. Exatamente. Acho que é uma oferta assim, que teria bastante procura numa feira como a Expolat, por exemplo. Eu vou aproveitar e continuar aqui na minha colinha. Vamos lá. A gente pensa, né, que possíveis expositores possam também oferecer educação, capacitação, né, seja cursos aqui, intercâmbios para o Brasil, que tem o Brasil como foco, universidades, por que não, instituições de ensino, né, também podem apresentar na Expolat os seus serviços, e também consultoria e negócios, né? Então, todo mundo que está focado, por exemplo, em receber empresas de fora no Brasil e que querem mostrar determinado setor de negócio para o público na Suíça, também a Expolat, né, essa feira da Expolat, que se chama Festiva Basel esse ano, oferece essa grande oportunidade de acessar o público e também ouvir quais são os interesses deles no ramo dos negócios, né? Pode ser assessoria em comércio exterior, por exemplo, serviços jurídicos, né? Essa questão da tributação, importação, importantíssimo, exportação, né? Os primeiros passos, né? Os primeiros passos, né? Exatamente. Os primeiros passos, o que você precisa saber, tendo interesse no Brasil, porque no primeiro momento, existe também um receio, por ser um mercado desconhecido. É você sair da sua zona de conforto e empreender num país ou expandir o seu negócio para um país que é cheio de oportunidades, que a falta de estabilidade política em comparação à Suíça, ela é também uma oportunidade. Aqui as pessoas são forçadas mesmo, né, a serem mais criativas, também no ramo dos negócios e a ousar mais. Exatamente. Então, assim, é uma característica muito própria, né? Então, saindo da Suíça, a pessoa tem que estar preparada. Onde vou? Para que ambiente de negócios eu vou? Como é que se faz negócio no Brasil, né? E o Brasil tem essa característica que, ao mesmo tempo, representa uma infinidade de possibilidades. Então, é um país onde se empreende muito, onde as pessoas sim ousam e eu acho que quem vê uma oportunidade de explorar o mercado brasileiro também pode contar com todos esses serviços de assessoria que existem em grande número, e para esses que oferecem esse tipo de serviço daqui no Brasil, né, apresentar-se na Expolat pode ser uma boa, pode ser uma porta de entrada também para essa clientela na Suíça. E para sentir, né, é uma oportunidade aí, é um pioneirismo, né, já que a parte Brasil vai ser a primeira vez que vai estar sendo exposta, né, nessa feira. Então, assim, é uma oportunidade de estar num evento, de ser primeiro, né, de estar primeiro nesse evento e sentir, né, qual a necessidade, né, qual, entre aspas, como a gente fala, né, qual é a dor desse público que você, com seu negócio, com seu empreendimento, com o seu produto, vai suprir ou vai entrar como pioneiro nesse mercado. Isso. Né? É uma oportunidade muito interessante de se vivenciar de uma forma como
primeiro, né, em primeira mão. Sim, sim. É a primeira vez que o Brasil participa como país convidado. A gente tem uma área de 1.000 metros quadrados, né? Então são vários estandes, são muitos estandes que a gente pode distribuir nesse espaço. A gente também vai organizar eventos dentro do pavilhão. Existe a possibilidade de fazer eventos que cobrem a feira, né? Eventos que são para o público total da feira, mas dentro do próprio pavilhão a gente planeja também eventos. E é uma feira que tem um foco B2C, ou seja, o contato direto com o consumidor, mas por conta de serem serviços diferentes, as possibilidades são diversas. Por quê? Haverá também a participação de empreendedoras e empreendedores que já estão na Suíça, ou seja, brasileiros que empreendem na Suíça, conhecem o que é empreender na Suíça, já importam do Brasil, já oferecem serviços conectados ao Brasil. Então, há a possibilidade de empresas que venham do Brasil para a Suíça, de se conectarem com outras empresas lá e conseguirem importadores, facilitadores. Então, assim, não tem limite, né? O fato de o Brasil estar presente pela primeira vez é uma grande oportunidade em vários sentidos, né? Abre portas. E eu posso já falar aqui, né, uma informação assim, que é uma feira que tem a intenção de acontecer anualmente, sabe? É algo assim único. Imagina que na Messe Basel, esse centro de convenções gigante, de renome, né, na Suíça e no mundo, que lá a gente consegue apresentar a feira voltada para a América Latina, e o Brasil tem essa posição de destaque, né? Então, realmente, oportunidades em vários sentidos, e eu espero que todo mundo que esteja vendo a gente, se não participar como expositor, que venha conhecer a feira e se encantar, né, com todas essas oportunidades, produtos e serviços que a gente vai apresentar lá. Muito interessante. E a feira acontece quais dias, quantos dias, e como é que faz para se inscrever, para participar, para ter mais informações? A gente vai colocar também todas essas informações, links, detalhes na descrição desse episódio, mas a Tati já vai trazer para a gente aqui um pouco mais em detalhes sobre a parte prática, né, das datas e horários. Sim. A feira acontece entre 13 e 16 de novembro, são 4 dias, e para se inscrever para o pavilhão brasileiro é só entrar em contato com a Swiss Brazil Connect, que é no info@swiss-brasil em inglês.com, e a pessoa primeiro demonstra o interesse, preenche um formulário, né? Sim. Explicando se é um produto, se é um serviço, de que forma a pessoa gostaria de se apresentar. E a gente também dá todo o suporte, né, em como se apresentar da melhor forma, sabendo o tipo de público que nos espera, que é um público suíço que tem interesse pela América Latina, pelo Brasil, e eu acredito que só em ter o Brasil em posição de destaque a gente já vai atrair bastante pessoas, novas pessoas que já conheciam a feira. Eu imagino que seja um interesse que a gente tem, que a gente vivencia isso, né? Como está crescendo esse interesse, como a Tati já frisou, o interesse não só do público, mas das pessoas que estarão participando dos outros países, em saber o que é que o Brasil está trazendo, porque a gente tem essa característica de inovação também, né? De trazer. Então, essa troca, não só com o cliente final, mas com quem vai estar também na feira expondo, é uma oportunidade muito bacana de sentir, né? Como eu falei antes, assim, ter esse termômetro, como é que vai estar, o que eu posso trazer, quais serão as minhas possibilidades para os próximos anos, e aí já se preparar para participar, né? Acontecendo anualmente, já se preparar para o próximo ano de feira, né? Isso, e esse interesse que a pessoa, né, e que a empresa expressam através do formulário não significa que a pessoa precisa agora já fechar e ter um contrato para ter um stand.
essa é uma primeira demonstração de interesse. A gente ajuda também a definir, né, se é o lugar ideal, de que forma se apresentar e como se preparar. Então tem todo esse trabalho aí que a gente oferece e após o fechamento a gente vê, né, onde o posicionamento na feira, né, com quais outras empresas faz sentido fazer uma parceria, dividir uma stand. Então, assim, tem várias possibilidades para empresas de diferentes tamanhos. Como o perfil das empresas que se apresentam, né, na Expolat são pequenas, médias empresas, mas que têm produtos e serviços para exportação. Olha aí, uma oportunidade maravilhosa de estar nessa feira, nesses dias, em novembro, e não deixar de aproveitar e passear pela Suíça também, né? Fazer o turismo e aí conectar o atendimento da Destino Suíça dentro da Suíça, que é o que a gente faz de melhor, né? E em português, né? Depois né, eu imagino que para a pessoa se planejar bem e conseguir preparar o stand, ela vai chegar, né, no fim de semana anterior, no mais tardar, e ela vai esticar um pouquinho a visita. Então tem tempo antes e depois da feira para conhecer o que a Suíça tem para oferecer com a Destino Suíça. Exato, aí a gente já entra com a consultoria, né, a consultoria para a feira e a consultoria que a gente pode dar esse apoio na parte da viagem de lazer, né, mesclando aí o lazer com os negócios. Isso. E o que eu acho legal é que, assim, é muito importante para a gente poder também fazer uma visita em português, né? Onde a gente tem certeza que a gente vai ter todas as informações, né? No nosso idioma, né? No nosso idioma. Durante a feira eu já não posso garantir, né? Porque lógico, vocês estarão falando com o público suíço, então o inglês vai ser a língua, eu imagino, mais utilizada, né, para se comunicar com o público, explicar os produtos e serviços, e o espanhol, né, é uma língua também que vai ser bastante falada pela presença dos outros países da América Latina na feira. Então, assim, acho que isso cansa também, a pessoa vai estar muito focada ali, né, em fazer negócio, em vender, em apresentar produtos, e eu acho que o antes e o depois vai precisar de um relax, né? Relaxar, né? Ai, posso falar minha língua e vou conhecer esse país maravilhoso. Então, me conta, Lucy, o que você assim indicaria para uma pessoa que tem uns 2 ou 3 dias assim fazer antes ou depois? Olha, se a gente fosse concentrar principalmente em Basel, né? Principalmente, mas a gente vai ter aí uma possibilidade de estender essa visita, mas em Basel com certeza seria fazer o passeio dentro do centro histórico, fazer a travessia do Rio Reno com a balsa, ir a fazer uma visita na Tríplice Fronteira, um lugar eu acho simbólico, muito interessante, né? Basel, ali a fronteira da Suíça com a França e a Alemanha, eu acho isso uma coisa bem bacana de simbolizar, né? Esse cantinho da Suíça, e saindo de Basel, fazer uma viagem tranquila. Em 1 hora você está em Zurique, você está em 1 hora você está em Lucerna, 1 hora você está em Berna. É um local muito conveniente, prático para estar e fazer esses passeios bate e volta, como nós falamos, né? Que é sair pela manhã da cidade, curtir outra cidade, mas voltar para sua cidade base. Então, assim, você não precisar necessariamente você vai estar viajando a negócio, então você vai estar trazendo muito material e não fazer essa viagem de deslocamento entre hotéis. Isso é uma das coisas que a gente tenta fazer já com o turismo de lazer ao máximo. Imagina você viajando a negócios. Eventualmente você vai marcar reuniões antes ou depois, principalmente depois, né? Como nós falamos no termo em inglês, que seria um acompanhamento seguinte a um evento, que seria um follow-up. Mas você fazer essa transição aí, esse movimento entre cidades sem precisar deixar o seu hotel, né? Então isso é bastante conveniente. Então dá para você fazer independente do número de dias, a gente vai acrescentando
os seus destinos de acordo com o tempo que você vai ter disponível na cidade, né? Lembrando que, desculpa interromper, mas é sensacional que a Suíça permite isso, né? Pensando, a gente falou um pouquinho do Brasil, né, da viagem de Recife para cá de 3 horas, na Suíça realmente isso é possível, você consegue fazer 2 cidades no mesmo dia e aproveitar, né? Fazer uma refeição. Exatamente, essa praticidade, comodidade, eficiência e pontualidade nos sistemas de transporte de trens, férreos principalmente, trazem muito essa aproximação das cidades, né? Essa proximidade das cidades de forma conveniente, você poder sair entre Basel e Berna, eventualmente num trem que tenha restaurante, você fazer a refeição enquanto está se deslocando entre os destinos. Isso é algo assim que eu adoro, né? Principalmente quando eu estou em atendimento entre cidades e volto para casa. Eu gosto muito de sentar no vagão do restaurante, às vezes tomar uma cervejinha, ou fazer uma refeição, ou tomar um chá, um café, dependendo da época do ano. E isso é uma coisa muito especial na Suíça, de você conseguir fazer essa combinação e relaxar ao mesmo tempo, né? Aproveitar o tempo. Você não precisa necessariamente viajar de carro, é muito bom também, mas dentro do que a gente está falando, dentro de uma feira, você está a negócios, fazer essa junção e ainda ter um sistema de transporte que funcione, vai fazer assim, a cereja do bolo, né? Para você finalizar, porque eu sempre parto do princípio que nunca é uma visita só na Suíça, então você vai querer voltar, sim, você vai querer, né, fazer outras visitas e vai querer, e é o que a gente torce, que você continue fazendo mais negócios, né, que isso aí seja o start, né, o princípio desse caminho dos negócios entre Brasil e Suíça. Então essas viagens vão continuar acontecendo e a gente está aqui para dar esse suporte, tanto na parte de corporativa ou de negócios, como na parte de lazer, né? Então, o melhor dos 2 mundos. Isso, melhor impossível, né? Exatamente. E a gente, vocês veem que a gente faz o podcast juntas, tem esse projeto, mas a gente trabalha juntas também na Suíça, então assim, é muita conexão aí, né? Que a gente explora aqui e que a gente oferece para as pessoas que entram em contato com a gente. Uma coisa que a Lucy falou agora, essa posição estratégica de Basel é uma coisa que a gente, né, que é muito importante para qualquer evento que é realizado lá. A coisa toma uma dimensão internacional muito facilmente. E é uma característica da Suíça como um todo, estando ali no centro da Europa, né? A partir da Suíça você consegue ir para todos os outros países, né? Exato. Nós estamos no coração da Europa. Coração da Europa. Apesar de não pertencer à União Europeia, a Suíça está no coração da Europa e pode e deve ser incluída, né? Exato. Dentro dos trajetos. Lembrando que Basel tem um aeroporto, né, o Euro Airport, que compartilha com a França, ele está em solo francês. Isso é uma peculiaridade que eu amo falar sobre essa cidade incrível, né? Estações de trem compartilhadas entre Suíça e Alemanha, um aeroporto que é compartilhado entre a Suíça e a França, em menos de um trajeto em torno de 10, 15 minutos, você está dentro da cidade de Basel. Então, assim, a gente tem realmente uma infraestrutura incrível para quem vai fazer negócios ou para quem vai a turismo na Suíça. Então tem muito para desbravar aí, que a gente vai trazendo aos poucos no podcast, mas vocês já estão sentindo que cada episódio ele vai ser bem rico em informações que vêm lateralmente, né? A gente está falando, lógico, sobre a feira, mas não consegue fazer essa separação, porque eu acho que dá para fazer essa junção dos negócios com o lazer e principalmente na Suíça, né, Tati? Sim, com certeza. Não, eu acho que tem tudo a ver. É um convite também, né, para aproveitarem essa viagem à Suíça, para também conhecer um pouco do país, né, e se deixar encantar, porque a Suíça é um país muito lindo, é um país inspirador, né? Eu acho que
assim, é uma referência, né, em vários sentidos para a gente aqui e muito agradável de se visitar. Então, não importa o período do ano, né? Novembro é um pouco duro, né? Pode ser o Novembro inverno, vai ser ótimo para fazer negócios mesmo. Para fazer negócios e para ver a neve, né? Eu acredito que a gente também é outra coisa que não dá para prometer, mas a gente parte do princípio de que, né? Pelo menos dá para ver as montanhas já até o friozinho vai estar garantido. O friozinho garantido. Exatamente. Não começou ainda o inverno oficialmente, mas costuma ser um mês bem frio. Exato, então, em transição. Dá para aproveitar a gastronomia enquanto faz negócio. Então, um almoço de negócios com uma boa fondue, um rusty, né? E completar os negócios aí que vão acontecer na feira. A gente vai recapitular aqui essas datas, eu acho que vai ser bem importante a Tati falar novamente as datas. Como eu falei anteriormente, a gente vai deixar todas essas informações para contato também no descritivo, mas para vocês já se prepararem e começarem esse movimento para estar pessoalmente em novembro na Suíça, nessa feira. Exato. A feira que se chama Festiva Basel by Expolat é uma feira completamente dedicada à América Latina que vai acontecer na Messe Basel de 13 a 16 de novembro. São 4 dias de feira. Paralelamente à Festiva Basel, a gente tem uma feira que é voltada para hotelaria e gastronomia, ou seja, especialmente pessoas aí da área da Lucy. Muito interessante participar dessa feira e falar sobre o turismo no Brasil. E todos estão convidados, né? Seja como visitantes, expositores, e a Swiss Brazil Connect está aqui para esclarecer todas as dúvidas e ajudá-los, né, a ter uma apresentação, né, que represente bem o Brasil e que consiga apresentar os nossos serviços e produtos da melhor forma lá na Suíça. Então, a gente se vê em Basel em novembro. Obrigada, Lucy. Um prazer. Então, vocês aí se preparem e a gente se encontra no próximo episódio do podcast. Até a próxima aqui no podcast da Destino Suíça com a Lucy Streve. Vamos lá, Tatiana Vieira, Swiss Brazil Connect. Tchau, gente. Tchau, tchau.